Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um caminho de mesa usando o fio Supremo Esmeralda da Inovelar. Você pode usar o fio simples ou ele com brilho. Agulha Clover 2,25 mm. Vou iniciar o meu motivo com fio vermelho e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduze a agulha na primeira corrente feita e feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, lace a agulha dentro do espaço, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Temos um grupo com 3 pontos. 1, 2 correntes, lace no mesmo lugar, um ponto, 2, 3 pontos, 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo. Nós vamos trabalhar um total de 4 grupinhos com 3 pontos em cada. Feito 4 grupos, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Você pode seguir em pontos baixíssimos para o espaço seguinte, ó. Um ponto baixíssimo, no próximo ponto, outro, dentro do espaço, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo lugar, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes no mesmo lugar, repetindo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, lace no espaço seguinte. Você vai trabalhar de novo o leque com 3 pontos. 1, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Seguir até o final. Trabalhamos até o final, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Vamos caminhar para o centro do leque, cortar este fio e pegar um verde. Vou puxar o fio verde dentro da laçada, envolver dentro do espaço, fazendo um ponto baixo, que será contado como uma corrente, e já deixa as pontas presas. 1, 2 correntes, lace, e dentro do espaço, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos primeira parte, 2 correntes e no mesmo lugar repetindo. 1, 2, 3 pontos altos. Fizemos no cantinho leque sobre leque. Uma corrente, lace, agulha e dentro do espaço. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, laço dentro do leque, nós vamos repetir o leque novamente, da mesma maneira. 3 pontos altos,
2 correntes e no mesmo lugar mais 3 pontos altos. Seguir assim até você chegar ao final. Chegamos ao final, uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto. Dentro do espaço, outro ponto. E vamos repetir 3 correntes, um ponto, 2 correntes no mesmo lugar, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, laço, dentro do espaço, um ponto, 2, 3. Uma corrente no espaço seguinte, 2, 3. Uma corrente e dentro do leque nós vamos repetir o leque novamente, da mesma maneira. 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo lugar mais 3 pontos altos. Seguir desta maneira até o final. Chegando ao final, uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos caminhar para o centro do leque da mesma maneira e cortar este fio, passar para o branco ou outra cor a seu gosto. Puxo por dentro da laçada, desço, faço um ponto baixo envolvendo as pontinhas, 2 correntes, laço no mesmo lugar, 2 pontos, 2 correntes e no mesmo lugar repetindo, 2, 3 pontos altos. Fizemos o leque sobre leque. Faça uma corrente, laço e agulha no primeiro espaço da sequência, 2, 3 pontos, uma corrente no próximo, 2, 3 pontos, uma corrente no próximo, 2, 3 pontos, uma corrente, laço e leque sobre leque, da mesma maneira. Sempre que você chegar nos cantinhos, trabalhe o leque. 2 correntes, outro ponto, outro e outro. Trabalhamos aqui 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos, formando o leque. Uma corrente e continue fazendo a carreira até o final. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha. Sempre que você fechar, já faz um ponto baixíssimo no ponto seguinte, no próximo outro, dentro do leque outro ponto. Para iniciar a nova carreira, 3 correntes, um ponto, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, 2, 3. Já trabalhamos o leque, uma corrente no espaço à frente, 2, 3, uma corrente no próximo, repetindo sempre desta maneira, uma corrente no próximo,
1, 2, 3. Uma corrente no próximo. 1, 2, 3. Uma corrente e leque sobre leque. Nós vamos trabalhar um total de 5 carreiras no branco. Se você quiser o seu caminho maior, mais largo, basta fazer mais carreiras no motivo. Eu vou fazer 5 para o meu. Vamos trabalhar as 5 carreiras e fazer o segundo motivo para mostrar para você a sequência. No segundo motivo, você vai fazer um total de 4 carreiras e na quinta nós vamos fazer a união. Uma corrente no próximo. Continue desta maneira. Nosso motivo pronto ficou assim. Você vai fazer o próximo até a 4ª carreira, iniciar a 5ª e trabalhar até chegar dentro de um cantinho qualquer um deles, para nós fazermos a união. Então, você vai chegar aqui e trabalhar somente 3 pontos do leque. Trabalhei aqui o meu segundo motivo, observe. 5ª carreira, iniciamos aqui neste cantinho, segui até chegar ao outro, onde eu fiz apenas 3 pontos, e agora nós vamos fazer a união no cantinho do motivo que está pronto, ele vai ficar desta maneira. Trabalhamos aqui os 3 pontos, observem, faça uma corrente, vamos pegar o cantinho do motivo que está pronto, ó, de baixo para cima, passo a agulha, laço, passo por dentro de tudo, uma corrente, laço, agulha e volto para terminar esta carreira do motivo que eu estou fazendo. E já deixamos aqui a união pronta. Será sempre desta maneira, ó, somente no cantinho. O próximo motivo você vai unir no cantinho desse, então vai ficar os motivos unidos entre si somente por um dos cantos. A partir daqui você vai trabalhar normal, até chegar ao final da carreira. Fazer a união de 4 a 6 motivos, ou a seu gosto. Quanto mais motivos, maior irá ficar o seu caminho de mesa no final. Vou trabalhar o meu, a união dos meus motivos, depois a gente volta para finalizar a peça. Observem como estão ficando os meus motivos. Vamos trabalhar então a quantidade de motivos necessários para finalizar a peça. Trabalhei para o meu caminho de mesa a união de 6 motivos. Agora nós vamos trabalhar em volta dos mesmos, fazendo o acabamento. Tenho aqui a união de 2 motivos. Nós vamos subir para o cantinho e dentro deste leque nós vamos iniciar a carreira trabalhando neste sentido. Ainda com o fio branco, vou puxar dentro do cantinho que eu mostrei. 1, 2, 3 correntes, laço, e aqui nós vamos trabalhar o leque normal. 3 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos. Formando o cantinho do leque. Uma corrente, laço no primeiro espaço, vamos repetir o grupo com os 3 pontos. Uma corrente no próximo, da mesma maneira. Nós vamos seguir trabalhando os grupinhos até o último espaço deste motivo, antes da união. Trabalhei até o último espaço, aqui nós temos o ponto da união, verifique se o motivo seguinte está certinho, paralelo ao que você trabalhou.
lace a agulha e já vamos para o primeiro espaço à frente da união. E trabalhe aqui 1, 2, 3 pontos. Sobre a união vai ficar desse jeito. Uma corrente e continue trabalhando normal, até você chegar ao outro ponto de união e fazer sempre como eu mostrei, de um lado e do outro a mesma coisa, fazendo a volta inteira na nossa peça até chegar onde começamos, naquele leque. Vou trabalhar a minha, porque agora é bem longo. Ó, você vai manter a sequência do motivo, passando pelo leque, mantendo o leque, seguindo até o último espaço, onde você já vai passar para o motivo seguinte, como eu mostrei, de um lado e do outro a mesma coisa. Então, vamos trabalhar até chegar ao final. Nós fomos com esta carreira e voltamos, ó, do outro lado, fazendo da mesma maneira. Agora nós vamos iniciar, eu vou fazer com outra cor. Se você quiser manter esta mesmo, pode ser trabalhado quantas carreiras você quiser. Quanto mais largo, mais bonito. Chegamos ao final, faça uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vamos para o centro do leque, também pontos baixíssimos. E vou iniciar com uma outra cor. Passar para o vermelho, pode ser usado verde, no nosso caso aqui que estamos trabalhando com estas cores, um ponto baixo, 2 correntes. No mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes. No mesmo lugar, repetindo os 3 pontos, mantendo o leque. Uma corrente, lace a agulha. No primeiro espaço, você vai repetir o grupo com os 3 pontos, sempre separados por uma corrente. Laço, e no próximo a mesma coisa. Vamos trabalhar até o último espaço, antes da passagem de um motivo para o outro. Sempre assim. Cada espaço, um grupinho com 3 pontos. Trabalhamos até o último espaço antes da passagem. Então, laço a agulha e já vou para o espaço do motivo seguinte e trabalho aqui os 3 pontos. Nesta passagem, nós não fazemos a corrente entre um grupo e outro. Ó. Fez um grupo, já pulo para o outro. Sempre de um lado e do outro, a mesma coisa. Laço e dou continuidade, mantendo a sequência do motivo. Nós vamos trabalhar desta maneira de 4 a 6 carreiras. Sempre desse jeito. Passou pelo motivo, faz a passagem, como eu mostrei. E o restante você vai trabalhar normal, mantendo os cantinhos com os leques e os grupos normais. Sempre assim. Pode ser feito troca de cores, a seu gosto, ou manter a cor inicial. Chegando aqui na parte superior, você tem um leque antes da junção dos motivos. Uma corrente, observem o cantinho, sempre você vai fazer o leque inteiro, como nós fizemos aqui, ó, no início. Observem, cada vez que você faz uma carreira, você trabalha de um lado e do outro. Então, aumenta de um lado e do outro e vai aumentando o tamanho e a largura do seu caminho de mesa. Trabalhei aqui para o meu caminho de mesa, a partir da união dos motivos, ó, um total de 7 carreiras em toda a volta da peça. Agora, a última carreira, nós vamos fazer juntas o início e o final. O acabamento eu vou usar o branco com o lurex dourado. Pode ser feito com qualquer fio, qualquer cor. Puxo o fio e nós vamos fazer
um ponto baixo, uma, duas correntes, uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Temos aqui um total de 4 pontos, uma corrente. No espaço seguinte, ó, prenda com um ponto baixo, uma corrente, laço, e no espaço à frente, um ponto, uma corrente, 2 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, 4 pontos, uma corrente, no mesmo lugar, o 5º ponto. Trabalhamos aqui 5 pontos separados por uma corrente. Faça uma corrente, prenda no espaço seguinte, uma corrente, lace, e no próximo você vai repetir a mesma coisa. Um ponto, uma corrente, 2, uma corrente, 3, uma corrente, 4, uma corrente, 5 pontos, uma corrente, prendo à frente, uma corrente, laço, e no próximo repetindo. Nós vamos seguir desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça desse jeito. Em toda a volta. 4, 5. Uma corrente, prendo à frente. Uma corrente e continue desta maneira. 3, 4, 5. Uma corrente, e aqui nós vamos prender, ó, entre os grupinhos que estão juntinhos, uma corrente e continue. Não muda, em toda a peça é feita desta forma. Chegamos ao final, uma corrente, laço e agulha. Na base, onde nós fizemos 4 pontos, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, e na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Nosso caminho de mesa pronto vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.